Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é, na verdade, o início, né, da sua gestão de obras, tá? Então, depois que fez todos os projetos, como a gente já falou nos vídeos anteriores, quem não assistiu, assista, né, nossa playlist Desafio. E aí, hoje a gente vai falar, então, e agora? Vamos começar a obra, tá? Então, antes de começar a obra, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar todos os projetos. Tem os projetos todos, projetos executivos, projetos complementares, estão realizados? Vamos estudar. Tá? Então a gente vai passar, vou falar aqui, por 3 etapas, tá? Que é o estudo, o planejamento e a execução propriamente dito. Tá? Então, o estudo, na verdade, durante o projeto, nós estamos fazendo o estudo. Nós estamos estudando como vai ser essa futura obra, ok? Na hora do planejamento, a gente vai começar a pegar aquilo que a gente já tem, né? Que são aqueles projetos que já foram realizados, e a gente vai começar a analisar no sentido, e aí, como que eu faço para fazer isso, né? Então, o que tem nesse projeto que eu preciso então correr atrás? Quais são os materiais? Quais a quantidade dos materiais? Quais os serviços necessários para utilizar esse tipo de material que está dentro do projeto, né? E aí, então, a gente começa a ter as nossas necessidades para essa obra. A gente já começa a saber o que realmente nós vamos precisar para construir. Então, a gente já está, né, no planejamento. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que a gente tem as etapas da obra, tipo, nós temos aí a fundação, depois a alvenaria, depois, vamos dizer, a estrutura, né? A viga, as lajes, né? A cobertura, fazer o revestimento do reboco, por exemplo, né? E depois os revestimentos de acabamento. Então, tudo isso a gente já pode, na hora do planejamento, começar a fazer uma programação. Ou seja, o que eu vou fazer no primeiro mês, o que eu vou fazer no segundo, o que eu vou fazer no terceiro, e aí a gente começa a enxergar aquela obra em desenvolvimento ali no papel, por enquanto, que nós estamos no planejamento, ainda nós não estamos na execução, mas a gente já está enxergando essa obra, como ela vai ser construída, né, por quem que ela vai ser construída, quais as pessoas, né, a mão de obra vai ser utilizada, quais os materiais que eu vou precisar, tá? Então a gente está já fazendo um cronograma físico. E também a gente começa a saber, diante dessa quantidade de materiais, né, dessas especificações, né, desses detalhes de materiais e da mão de obra utilizada, a gente já começa também a orçar, a saber quanto que vai custar, né, esse material, essa quantidade desse material e esse tipo de mão de obra especializada. E aí sim a gente começa a ter um orçamento. Quando a gente tem um orçamento e a gente tem também um cronograma físico, para fazer um cronograma financeiro é muito fácil, é só você enxergar os dois e começar a colocar, né, diante do tempo que você já distribuiu todas as suas atividades durante um período, tá, de 4, 5, 6 meses ou anos, tá? O que importa é que aquilo vai gerar um custo e aí você já tem, né, aquele momento certo que vai ocorrer aquela atividade e o momento certo que vai gastar naquela atividade, o quanto vai custar aquela atividade, né, se você já tem o seu orçamento através de coleta de preços, né, de mercado, de mão de obra e também dos materiais com os diversos fornecedores. E aí sim, então a gente tem já um cronograma físico e um cronograma financeiro. E aí, então aí pronto, agora nós estamos já preparados. Agora nós vamos para a execução. Então a gente passou por um estudo, passou pelo planejamento e agora nós vamos executar. Tudo isso eu estou falando em rapidamente de 5 a 10 minutos, tá? Agora a gente tem aulas disso, ó, para mais de 1, 2 horas, sabe, falando só sobre esses assuntos, porque tem muito detalhe aí. Se você quiser saber mais sobre isso, pergunte para mim sobre o Clube da Construção. O que é importante, né? Vamos voltar aqui e falar da execução, que aí a gente vai controlar essa obra. Ou seja, a gente vai ver todo aquele material que a gente fez, né? Que são os cronogramas, o levantamento das necessidades, a mão de obra, saber qual o momento que essa mão de obra vai entrar na minha obra, e aí sim eu já começo, né, a enxergar isso. Então, ó, daqui 15 dias tem que entrar o pessoal do gesso. Então eu já vou correr atrás dele, já vou saber quem vai ser feito, já vou ter os preços, né, deles atualizados, né, naquele momento da obra, tá? Confiro o meu orçamento, se está dentro do meu orçamento ou se não está. Então tudo isso já é na hora da execução. Então, e isso vai ser feito, né? Então a gente usa como um mapa, um guia, justamente toda aquela programação que foi feita no planejamento, porque a gente ali já tem um rumo, já tem uma direção que vai nos levar ao resultado que nos dê, como eu falei no vídeo anterior, né, a garantia da qualidade, da boa gestão, né, conhecendo o escopo, o tempo, né, garantindo aquele prazo e também garantindo um custo certo, determinado, já aprovado pelo cliente. Tá? Então, a gente vai estar lá. E através de medições, a gente vai vendo a obra lá, e através de medições, ou seja, hoje, dia 28
de março a gente está aqui com a obra nessa etapa aqui, fazendo a laje, por exemplo. Está no meu cronograma? Tá certo? O que eu tenho que fazer amanhã? Se não está certo, vamos dizer assim, atrasou 2, 3 dias. Então o que eu preciso fazer para corrigir isso, para não dar um efeito lá na frente? Então a gente já tenta, já observa, já enxerga aquilo. Se a gente está acompanhando a obra, a gente já enxerga, né, em poucos dias que está havendo diferença e já faz o reajuste, já faz uma reprogramação para que a gente, né, tome pé novamente da obra e não deixe que o prazo final da obra atrase ou que estoure o custo da obra também, né? Por exemplo, se você perceber num determinado momento que você está também controlando os custos, que aqueles dias o valor está sendo um pouco acima do esperado. Então o que eu tenho que fazer agora, né, para tentar manter aquele custo final da obra do jeito que eu planejei, do jeito que o cliente espera, do jeito, né, do bolso do cliente. Então isso é fundamental. Então sempre a gente tem que ter o quê? Foco no resultado final, tá? Tanto no prazo, no custo e também, né, no escopo, ou seja, para que isso vai ser feito e vai atender essas necessidades. Então foco no cliente porque ele está esperando aquilo. Para ele não importa se você vai, né, usar um FCK ou o cálculo que quantas ferragens, o que importa é o quanto vai custar isso, né? Qual tempo que você vai fazer e se você vai entregar para ele com o máximo de qualidade possível. Então, assim, a gente passou rapidamente, né, em poucos minutos, sobre o que a gente deve ter, né, na cabeça e desenvolver no sentido de o que é necessário para que haja uma boa gestão. Como eu falei, quer saber mais sobre isso? Nós temos nossos vídeos, nossas aulas de, né, horas e horas falando sobre isso com muito mais detalhes no Clube da Construção. E até um próximo vídeo.